Hoje a gente vai descobrir duas coisas. Se o novo Dell G3 é realmente novo e se você que arriscou comprar nessa Black Friday realmente fez uma boa compra. Ou então caiu naquela tentação do preço mais baixo, chip gráfico novo, unido também ao nome mais forte da Dell. O maior medo de todos é a refrigeração, o calcanhar de Aquiles da Dell, que ano após ano repete o mesmo erro. E eu sinto muito jogar esse balde de água fria em vocês, ou quente, né, no caso da Dell, mas o sistema de resfriamento é idêntico ao do ano passado. Sem ativar o modo turbo, ele tem aquela combinação clássica de 90 graus no processador e 80 no chip gráfico nos jogos pesados, assim como outros notebooks gamer dessa categoria. Não são os melhores números, mas pelo menos ele fica estável, já que sem o modo turbo, a temperatura do chip gráfico é limitada para não passar dos 80 graus. O teclado também não chegou a ficar desconfortável comigo nas teclas WASD, mas ficou um pouquinho quente. E o nível de ruído ficou dentro do normal. O problema da Dell nesse caso não é exatamente temperaturas horríveis. É que para chegar nessas temperaturas, que não são assim nada fantásticas, ela limita a velocidade dos componentes, tanto a CPU como a GPU. Ou seja, a própria Dell sabe que o sistema de resfriamento não é bom o suficiente, então ela limita os componentes para amenizar a situação. Já no modo turbo, que você ativa apertando o F7, a velocidade do notebook aumenta. O power do processador fica maior, mas ainda assim fica faltando 10 watts para ele chegar nos 45 watts, que é o padrão, né, desses processadores. O limite de temperatura do chip gráfico é removido e as ventoinhas ficam na velocidade máxima. E com tudo isso, o teclado acaba ficando mais desconfortável. Antes ficava um pouquinho, e com esse modo ele fica assim desconfortável durante muito tempo jogando, mais assim jogos pesados, né? Já que nesse modo ele vai gerar mais calor. Nesse modo ele chega a bater 100 graus no processador em algumas situações, e fica claro para mim que ele não foi projetado para segurar o modo turbo. Pelo menos não na temperatura ambiente média brasileira e em jogos pesados. É sempre bom lembrar que quem joga títulos leves tende a não ter o que se preocupar. E esse Alienware Command Center, pessoal, eu não vi muita utilidade, porque ele não te obedece. Existe, por exemplo, a opção de você aumentar a velocidade das ventoinhas manualmente, mas ele simplesmente não me obedeceu quando eu defini a velocidade que eu queria. Ele só aumentou a velocidade comigo quando eu habilitei o modo turbo, que aí perde o sentido. Porque o modo turbo, como eu falei anteriormente, além de aumentar a velocidade das ventoinhas, também aumenta o calor que o notebook gera, já que ele aumenta o power do processador e remove o limite de temperatura do chip gráfico. Ainda bem que ele vem com o Dell Power Manager, que eu acho que é um software mais confiável. Ele tem mais modos de desempenho que deixam as temperaturas menores em troca de um processador mais limitado. Então eu deixaria esse Alienware Command Center de lado até que a gente receba aí uma atualização no futuro, porque claramente é um software assim, bem bugado. E sim, eu atualizei para a última versão. Já o desempenho, pessoal, esse foi o ponto que mais me desapontou. No caso dos jogos, mas não exatamente por culpa da Dell completamente. O novo G3 tem versões com a GTX 1650 e a GTX 1650 Ti. A GTX 1650 Ti é o novo chip gráfico aí da Nvidia que está começando a aparecer no nosso mercado brasileiro. E também é o chip gráfico que veio no meu G3. Mas ao contrário do que muitos pensam, não necessariamente ele é um chip gráfico melhor do que a GTX 1650 não Ti. A GTX 1650 Ti tem duas variantes. Uma que é praticamente idêntica à GTX 1650 em especificações, então os resultados tendem a ser praticamente os mesmos. E outra versão que tem um power de 55 watts ao invés de 50 watts, além de ser 256 bits ao invés de 128 bits. Essa sim pode apresentar diferenças perceptíveis. Tanto o novo G3 como o novo Nitro tem a GTX 1650 Ti de 50 watts e 128 bits. Então não teremos surpresas em relação à GTX 1650 comum que vocês já conhecem. No CSGO, o G3 até dá esperanças para a gente, apresentando um desempenho um pouco maior no seu modo turbo em relação aos concorrentes. Mas aí vale ressaltar que ele está com uma vantagem. Ele é o único que está com duas memórias
funcionando em 2.933 MHz em Dual Channel. Os outros estão funcionando em 2.666 MHz, porque eu ainda não tinha usado os meus pentes novos de 3.200 MHz que eu tive que importar. Lembrando que essa 10ª geração da Intel limita as memórias de 3.200 em 2.933. E o Nitro AMD, para quem não sabe, é limitado em 2.400 MHz. E como o CSGO é um jogo muito sensível à velocidade das memórias e o processador, a gente pode ter aí essa vantagem por causa da frequência das memórias. Pulando para o GTA V, esse sim é um jogo que tudo importa, tanto a memória como o processador, como o chip gráfico. Aí vejam como o G3 fica para trás, chegando até a empatar com o Nitro AMD, que era para ser o rei do gargalo isolado. Esse resultado no GTA foi o mais estranho de todos, e eu tentei de tudo para resolver a situação. Experimentei 2 pentes de 8 GB de RAM, 2 pentes de 16, modo normal, modo turbo, atualizei a BIOS, atualizei os drivers, enfim, eu fiz de tudo para tentar deixar o G3 junto com os outros, mas nada funcionou. Por fim, o Shadow of the Tomb Raider. Esse já é um jogo mais dependente do chip gráfico, onde memória e processador normalmente não afetam tanto o desempenho no geral. E nele, como vocês podem ver, o G3 teve resultado equivalente ao dos outros, junto com o Nitro AMD. Mostrando que a GTX 1650 Ti é mais um refresh, do que algo novo. E eu ainda adicionei para vocês um spoiler aí nos gráficos, o resultado do novo Acer Nitro, que também tem a GTX 1650 Ti, para a gente ter uma referência. Mas vale lembrar que o novo Nitro não vem com memórias em Dual Channel. Eu que coloquei memórias em Dual Channel nessa comparação, para que todos ficassem aí com o mesmo nível, para a comparação ficar justa. Para não dizer que eu não achei uma diferença, eu passei o pente fino e teve uma. A GTX 1650 Ti do Nitro funciona com o barramento PCI Express em 16x, enquanto a do G3 em 8x. Pode ser que essa seja a causa do GTA apresentar um desempenho inferior, mas também pode ser que esse chip gráfico não seja forte o suficiente para precisar de 16x. Só que por enquanto, entre todos os jogos que eu testei, o GTA foi o único que apresentou essa diferença. E eu testei outros que vocês não viram aí na tela de vocês para ter certeza. Mas claro que eu não vou ter tempo de testar todos os jogos que existem para chegar aí a uma conclusão. Mas a grande dúvida que fica, pessoal, é a seguinte: e quem comprar o G3 com a GTX 1650 não Ti? Será que vai ter exatamente o mesmo desempenho dessa versão com a GTX 1650 Ti? Porque, em teoria, era para ser o caso. Então fica a lição para a gente. Não compre nenhum notebook só porque ele tem uma GTX 1650 Ti, salvo se for a versão com 55 watts e 256 bits. Mas eu acho que nenhum fabricante vai trazer essa versão para o Brasil. A tela, pelo menos, é uma notícia boa. Agora o G3 vem com uma tela de 120 Hz. Esse vai ser o primeiro notebook com um painel de taxa de atualização mais alta de muita gente. É até melhor do que o painel do Legion 5i por ter um brilho um pouco mais alto. Mas no restante dos pontos é um painel normal. E você que nunca teve uma tela de 120 Hz, não esqueça de habilitar os 120 Hz nas configurações do seu jogo. Tem muito jogo que, se você não habilitar, você fica nos 120 Hz. O processador, pelo menos, está com um power mais alto durante renderização, então ele teve resultados melhores que a versão anterior do G3. Mas ele pode bater 100 graus com aplicações pesadas em 100% de uso. Então, assim, isso não é tão legal, porque isso impede que você use toda a potência do processador. Então ele ficou mais rápido, mas poderia ter ficado mais rápido ainda se tivesse uma refrigeração melhor. Outra mudança foi no botão de ligar, que agora tem um leitor biométrico. Normalmente notebooks gamer não tem essa funcionalidade, então é um ponto positivo. O teclado é retroiluminado na cor azul e padrão brasileiro. Tanto ele como o touchpad são ok, então eu diria que estão aí na média entre os notebooks gamer. Eu só não acho que o teclado dele chega a ser melhor que o do IdeaPad 3i. Esse aí eu acho que tem um teclado mais confortável. Os alto-falantes também ficam na média entre os notebooks gamer, então assim não são nada fantásticos, mas o volume dele é bem alto. Por dentro ele é praticamente idêntico ao G3 anterior. Temos um slot M2 com SSD padrão NVMe,
2 slots de RAM, mas lembre que ele vem com os dois ocupados, com 2 pentes de 4 GB, e caso você ache necessário, também dá para você instalar um armazenamento de 2,5 polegadas. A bateria tem a mesma capacidade do G3 anterior e a duração ficou por volta das 4 horas e meia no uso leve. Voltando às notícias ruins, meu G3 veio com defeito. O defeito, inclusive, aconteceu enquanto eu o ligava pela primeira vez em uma live no Instagram, que pelo menos deu boas risadas tanto a mim quanto a vocês. Basicamente, o problema é que ele está bloqueando sozinho, como se eu estivesse fechando a tampa sem fechar a tampa. Mesmo com tudo relacionado a suspender e desligar, né, depois de certo tempo, desabilitado. E acontece até durante os jogos. Eu vi muita gente falando que era temperatura, mas provavelmente não é, pessoal. Eu acredito que seja o sensor de fechamento da tampa que está com problema. Aí ele está acionando sozinho. Enfim, pessoal, esse é só mais um entre todos os notebooks com defeito que eu já recebi aqui no canal. Só falta 2 marcas para eu completar meu álbum de figurinhas, a Lenovo e a LG. Muita gente não sabe, mas isso acontece muito comigo. Não é porque eu invento defeito, eu planto defeito, ou porque eu sou uma pessoa extremamente chata. Não é isso, pessoal. É porque a maioria dos notebooks eu compro igual a vocês fazem. Eu compro. Então não existe uma segunda checagem quando o fabricante vai mandar para mim. E eu estou até agora comprando dos fabricantes com um nome diferente e não meu nome, porque eu sei que tem fabricante que já verifica meu nome lá, né, que foi comprado, aí já dá uma segunda olhada no produto. Então a gente tem que sempre ficar inovando para continuar recebendo as coisas como o cliente final realmente vai receber. Voltando à análise, na conectividade ele tem uma porta USB-C que suporta vídeo e leitor de cartão de memória, mas infelizmente não é um leitor de alta velocidade, fica limitado em 28 MB de transferência. Na documentação eles falam que a fonte do G3 é de 130 watts ou 240 watts, a depender do chip gráfico. Lá fora eles têm versões com chip gráfico mais forte do que a gente tem aqui no Brasil. Só que eu recebi nem uma potência nem a outra potência, né? Eu recebi uma fonte com 180 watts. Então eu não tenho como dizer para vocês qual realmente vai ser a fonte que o G3 de vocês vai vir. Pode ser que seja 180? Pode, mas pode ser que seja 130, que se eu não me engano seria o correto, né? Talvez tenha faltado, né, fonte de 130 watts, aí eles colocaram uma fonte de 180 no lugar, que é a potência certa para uma configuração dessas, né? Porque sobra potência nesse caso. A construção do G3, para quem não percebeu nas imagens, continua praticamente idêntica à do ano passado. Se não idêntica, eu só não posso afirmar que é idêntica porque eu não tenho o G3 do ano passado aqui para comparar. Nesse ponto, o destaque do G3 sempre ficou mais para o design, que é um design mais neutro e não aquele preto e vermelho que a gente encontra no Nitro, por exemplo, que acaba que agrada muita gente. Mas hoje em dia a gente tem vários notebooks gamer com um design mais simples, então ele não é mais tão destaque assim nesse ponto. Por fim, bora responder a grande pergunta. Quem comprou nessa Black Friday fez uma compra boa ou ruim? Eu sei que deve ter muita gente aí que deve estar puxando os cabelos para se decidir. Afinal de contas, eu não dei muitas notícias boas nesse vídeo. Só que a resposta, pessoal, é que depende. Se você comprou o novo G3 lá no boletando.com, nossa comunidade de promoções, ou conseguiu a mesma promoção em outro lugar, né, ou procurando sozinho, aí você pagou exatamente o que ele vale. Em questão de custo-benefício, ele merece ficar um pouco mais caro que o Nitro Intel de 9ª geração, por ter tela de 120 Hz. Mas ao mesmo tempo que ele pode ficar um pouco mais caro que o Nitro de 9ª geração, na minha opinião, ele tem que ficar mais barato que o novo Nitro, o Avel C62, o IdeaPad 3i e o Odyssey para valer a pena. Todos esses, na minha opinião, têm um pacote melhor. Como na Black Friday aconteceu exatamente isso, ele ficou mais barato que todos esses, eu não acredito que quem comprou fez uma compra ruim. Só não fez aquela compra fantástica, principalmente porque a Nvidia trollou todo mundo com essa GTX 1650 Ti. Mas quem for comprar no futuro, cuidado com o preço de tabela dele. Ele não vale custar mais caro que esses que eu citei. No caso do usuário profissional, eu só ficaria mais atento no IdeaPad 3i. Por causa do i7 10750H do 3i, ele fica mais assim interessante para o usuário profissional que foca em desempenho do que o G3. A gente vai ter sim a diferença da tela, né, que um tem 60 Hz e o outro tem 120 Hz. Mas se seu uso for apenas profissional, isso não vai ser relevante. Aí o IdeaPad 3i vai ser um notebook melhor no geral.
Então fica aí o aviso para os futuros compradores. Só quem se ferrou mais, pessoal, fui eu mesmo, que comprei bem antes da Black Friday, paguei mais caro, demorou semanas para chegar, então não adiantou nada eu ter comprado com antecedência para lançar o vídeo antes da Black Friday para vocês e ainda recebi minha máquina com defeito. Enfim, pessoal, essa é minha vida. Eu vou ficando por aqui, um abraço.